pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Wellington e o assunto de hoje é produtos notáveis, que é a multiplicação entre polinômios que a gente consegue fazer por meio de uma fórmula, sem ter que toda hora ficar fazendo a propriedade distributiva, o chuveirinho. O primeiro produto notável que a gente vai estudar é o quadrado da soma de dois termos. Aqui a gente tem três exemplos de quadrado da soma de dois termos. Aqui também, nos dois, ó, quadrado da soma de dois termos. Para a gente começar, vamos entender assim. A mais b ao quadrado seria o mesmo que a mais b duas vezes multiplicando, já que está ao quadrado. Então, fica a mais b, a mais b. Aqui eu poderia fazer, pela propriedade distributiva, multiplicando o a pelo a e o a pelo b, que vai ficar a vezes a ao quadrado, e a vezes mais b fica mais a b. Agora eu faço o b pelo a e pelo b. Mais b vezes a fica mais ba. E mais vezes mais do b aqui fica mais b vezes b, fica b ao quadrado. Estes dois termos aqui são semelhantes, embora as letras estejam invertidas. Aqui é AB e aqui BA. Então, vamos trocar de posição as letras para ficarem mais parecidos. A ao quadrado mais AB mais, vou inverter aqui o A com B, fica AB mais B ao quadrado. Veja que aqui agora eu tenho dois termos semelhantes, eu posso reduzi-los a um só, calculando os coeficientes. Quando não tem é 1, então fica 1 mais 1, 2. Repito este a ao quadrado e calculo esses dois. Mais 2ab. Mais b ao quadrado. Aqui a gente já tem a nossa fórmula, que vai facilitar a nossa vida quando a gente tiver um quadrado da soma de dois termos, em que eu tenho o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro pelo segundo, multiplicando, mais o segundo ao quadrado. Só que eu prefiro entender esta fórmula aqui da seguinte maneira, usando parênteses. Então, ficaria assim, ó, parênteses ao quadrado. No lugar das letras, eu vou trocar por parênteses. Parênteses ao quadrado mais o 2. Coloco dois parênteses aqui, no lugar do A e do B, mais, no lugar do B, também, parênteses. Daqui, eu poderia, para facilitar, para acelerar, agilizar o processo, ao invés de fazer esse processo todinho aqui, eu poderia pular direto para os parênteses. Então, se eu tenho o quadrado da soma de dois termos, eu já posso escrever isso aqui, ó, parênteses ao quadrado mais 2 parênteses mais parênteses ao quadrado de novo. E aí eu só tenho que me lembrar do seguinte. Nos dois primeiros parênteses, eu vou colocar o primeiro termo, que neste caso é A. A e A. E nos dois últimos, eu vou colocar o segundo termo, que no caso aqui é B. Ficaria B e B. Usando essa ideia dos parênteses, vamos calcular este quadrado da soma de dois termos aqui. Então, ao invés de fazer distributiva todo esse processo, eu já vou pular direto para os parênteses. Então, eu vou colocar aqui parênteses ao quadrado mais 2 parênteses mais parênteses ao quadrado. Sempre isso, parênteses ao quadrado, mais 2 parênteses, mais parênteses ao quadrado. No primeiro e no segundo, nos dois primeiros, eu coloco o primeiro termo, que é o x. X e x. E nos dois últimos, eu coloco o segundo termo, que é o 5. 5 e 5. E agora eu somente elimino os parênteses. Lembrando que aqui eu tenho multiplicação. Faço x ao quadrado, é só retirar os parênteses, fica x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 5. Quando eu faço esta multiplicação,
eu faço a multiplicação dos números e repito a letra. 2 vezes 5, 10. Repito o x, mais 5 ao quadrado, não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5, que dá 25. E aí a gente finaliza. Veja o tanto que a gente economizou de trabalho. Ao invés de fazer tudo isso, a gente já obteve no segundo passo o resultado. Vamos fazer a mesma coisa aqui. A gente tem um quadrado da soma de dois termos, então eu posso usar a ideia dos parênteses. Vou lá, do mesmo jeito, parênteses ao quadrado mais 2 parênteses mais parênteses ao quadrado. Nos dois primeiros, a gente vai colocar o primeiro termo, que é 3x. Fica aqui 3x e 3x. Nos dois últimos, a gente vai colocar o segundo termo, que é 2y. Então, vai ficar 2y e 2y. O primeiro termo, nos dois primeiros parênteses, e nos dois últimos, o segundo termo. Agora, a gente elimina os parênteses calculando a expressão. 3x ao quadrado, a gente faz o 3 ao quadrado, que dá 9, e o x ao quadrado, que fica x ao quadrado. Mais esta multiplicação aqui, a gente faz os coeficientes multiplicados, os números multiplicados, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. E multiplica as letras, só que como são letras diferentes, a gente só repete uma ao lado da outra multiplicando. X vezes y, x, y. Então, 2 vezes 3 vezes 2, 12. X vezes y, x, y. Mais, calculo 2y ao quadrado, vai ficar 2 ao quadrado é 4. E y ao quadrado, y ao quadrado. Finalizamos o nosso cálculo. Não tem termos semelhantes, parou por aí. Bem, pessoal, eu espero, com essa ideia dos parênteses, ter ajudado aí o seu estudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para receber a sequência dos vídeos. Um abraço e até o próximo.